Graça e paz, povo de Deus. Vamos a mais um vídeo da série Eclesiologia. E no vídeo de hoje nós iremos continuar expondo as falsas doutrinas que permeiam a Igreja de Jesus Cristo. E hoje, especificamente, nós iremos falar da falsa doutrina da perda de salvação. E o texto que eu quero basear, nortear esse vídeo, está lá em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 29, que diz assim: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Meus amados irmãos, o texto é bem claro. Eu sei que há muita discussão acerca desse tema, não apenas hoje, mas há séculos atrás, há décadas atrás. E eu não quero hoje, irmãos, ficar com comentário de fulano ou de cicrano, de teólogo tal, de teólogo esse ou aquele, mas eu quero ficar com o que a Bíblia fala, com o que a Bíblia traz sobre esse tema, né? Porque eu creio que o ápice e o objetivo das nossas almas é a salvação, né? E nós sabemos, irmãos, que a salvação não é por obras, não foi por mérito humano. Efésios 2:8-9 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, o autor da salvação do início ao final é o nosso Senhor Jesus Cristo, que pela cruz do Calvário, pelo seu sangue carmesim poderoso, ele resgatou para nós a cruz do Calvário. E o próprio texto diz isso. E essa, para mim, é uma falsa doutrina que afirma que um cristão, uma vez recebendo de Deus, esse presente da salvação, pode perder. Se é assim, só pela lógica, se isso for verdade, a salvação está nas mãos dos homens, nas mãos dos homens. O mérito é do homem, porque ele tem que fazer a sua parte, ele tem que se esforçar, o mérito não é de Cristo, o mérito é dele. Deus não é um pai da terra que um filho desobedece, o pai retira o presente que deu e depois, quando o filho obedece, coloca novamente. O texto claro de Romanos, há muitos textos sobre isso. E isso é um perigo, você dizer que você perde salvação, porque você, dizendo isso, você não pode deixar aquela pessoa, ou até mesmo ter convicção individual da sua salvação. Porque uma hora você pode estar, outra você não pode estar. Será que os que têm perdem salvação ou nunca tiveram a salvação? Porque pelos exemplos bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós enxergamos que aqueles que realmente foram salvos por Jesus Cristo se mantiveram firmes até o final, mesmo que venha a falhar, pecar, mas não consegue permanecer no erro ou no pecado. E aqueles que professavam a fé genuína, de fato, não, aqueles que, pelo contrário, professavam a fé falsa, pelo contrário, não permaneceram, não se converteram de verdade. E o próprio texto diz que aqueles que ele predestinou antes da fundação do mundo, este chamou. E nós sabemos que a forma que Deus chama o pecador é através da pregação do Evangelho. Todos que ouvem o Evangelho, todos aqueles que Cristo salva pelo seu sangue genuíno. E João 6 diz que ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. E ele veio para dar vida para as suas ovelhas. E de modo algum Satanás arrebatará ele das suas mãos, né? Então, aos que ele chamou, quero trabalhar só nesse texto, a estes também justificou. Ou seja, aqueles que Deus chamou pela pregação do Evangelho, a estes justificou. Ou seja, justificação, quitação da dívida. Não há mais preço a pagar, porque Cristo nos justificou na cruz do Calvário. Justificar significa que a nossa sentença condenatória foi perdoada, não há mais dívida a ser paga. Jesus Cristo nos justificou, e a esse que justificou vai também glorificar na volta de Jesus Cristo, na volta de Jesus Cristo, na nossa morte física, ou quando ele voltar, nós iremos receber um corpo incorruptível, incontaminável, semelhante ao de Cristo. Então, pelo esse texto bíblico e pelos diversos textos que existem, Romanos 8:1, e não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, nós percebemos que não existe perda de salvação, meu irmão. Se você está em Cristo de verdade, se você realmente se converteu de verdade, passou pela regeneração, pela justificação, não tem como se perder, porque quem faz a salvação do início ao final é Cristo Jesus. Agora, se você fez apenas uma confissão externa, meramente externa, religiosa, Deus já sabe, ninguém engana Deus. Deus não é aquele que, eita, me enganei, eu salvei ele, depois ele fez o que é errado, depois ele
cometeu muitos pecados, eu retirei ele do livro da vida. Isso não existe. Isso, irmãos, é falta de conhecimento. Isso é nós brincarmos com a maior doutrina da igreja, que é a salvação, com o ápice, com a coisa mais preciosa que nós temos, que é a salvação em Jesus Cristo, que foi o dom, foi o presente mais precioso que recebemos de Jesus Cristo. Então não brinca com isso. Se você tem essa dúvida, estude mais e você vai perceber que não existe perda da salvação para aqueles que são chamados ovelhas de Cristo, para a igreja de Cristo, para aqueles que foram alcançados pelo seu sangue carmesim precioso. Nós vemos 2 exemplos rapidamente. O apóstolo Paulo, na ida para Damasco, não queria se converter, não queria saber nada de Cristo nem dos cristãos, estava indo para aprender e matar os cristãos. Jesus Cristo teve um encontro com ele e ele foi salvo na mesma hora. Em outra passagem tem o apóstolo Pedro, que Deus o chamou, mas que a conversão dele não aconteceu de imediato. E Pedro teve alguns deslizes na sua caminhada, mas Jesus falou para ele: Pedro, quando tu te converteres, apacentarás as minhas ovelhas. Então, tenha cuidado com essa afirmação de perda de salvação, porque a salvação não depende de nós. A salvação não é obra meritória nossa, mas é obra meritória de Cristo Jesus. Se a salvação fosse nossa, se fosse pelas nossas obras, se fosse pelo nosso esforço, aí sim poderia ter essa condição, porque nós somos falhos. Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente, compartilhe e divulgue essa mensagem, tá bom? Se inscreva no meu canal para que possa dar mais forças aí pro meu canal, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo.